Revelação transformadora. A maioria segue caminho oculto, mas o plano divino é incrível. No terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, cercou a cidade e levou muitos hebreus cativos, entre eles, um jovem chamado Daniel. Proveniente de uma linhagem nobre, Daniel, com apenas 20 anos, encontrou-se em uma terra distante, onde os ídolos dos babilônios se erguiam altos, desafiando a fé dos filhos de Israel. Os hebreus, temendo pela vida, começavam a se conformar com a idolatria circundante, esquecendo o Deus vivo que um dia os guiou. Contudo, Daniel não se deixou levar pela maré de conformidade. Ele se manteve firme em sua fé, estabelecendo um ritual sagrado em sua rotina. 3 vezes ao dia, ele orava, de joelhos, voltado para Jerusalém, a cidade sagrada que ele amava. Seus contemporâneos podiam descobrir sua prática, mas ele sabia que sua obediência a Yahvé era mais valiosa do que qualquer comodidade oferecida pelos babilônios. A cidade vibrava com a opressão e a idolatria, mas o coração de Daniel pulsava com a esperança da aliança que Deus fez com seu povo. Ele se tornava, assim, um farol em meio à escuridão, uma lembrança viva de que Yahvé ainda era aquele que escutava o clamor do seu povo. Seus amigos e outros hebreus olhavam para ele em meio à turbulência, e sua determinação os inspirava a relembrar seus próprios compromissos. O Deus de Israel ainda estava vivo e atuante em meio à Babilônia opressora. Entretanto, a inveja começou a brotar entre os outros governadores, que não podiam tolerar a ascensão de Daniel perante o rei Dário. Com corações malignos, arquitetaram uma conspiração. Vamos fazer com que um decreto seja promulgado, cogitaram, proibindo qualquer oração a outro deus ou homem, exceto ao rei. O plano maligno ativou-se. Para desespero de Daniel, a lei finalmente foi determinada. Porém, ele, como homem de fé, não hesitou. Ao saber do decreto, voltou-se para sua janela e, como sempre, começou a orar. Os espiões babilônicos rapidamente alegaram que Daniel desafiava o decreto do rei. Levando diante de Dário, que se viu dividido entre sua amizade e a lei que ele mesmo aprovara. Com relutância e tristeza em seu coração, o rei deu a ordem: Daniel seria lançado na cova dos leões. A cena era aterradora, mas Daniel estava em paz. Ele sabia que sua fidelidade a Deus traria consequências, e estava preparado. Ali, no fundo da cova, enquanto a pedra rolava para fechar sua prisão, um milagre extraordinário se desenrolava. O céu parecia se abrir, e um anjo de Deus desceu, encerrando as bocas dos leões vorazes. Assim, o que poderia ser seu fim se transforma em um testemunho glorioso. Na manhã seguinte, Dário, angustiado, correu até a cova e chamou por Daniel. A resposta do jovem hebreu ecoou em sua mente: ó rei, viva para sempre! Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Nada me aconteceu, pois fui achado inocente diante dele. O rei, maravilhado, declarou que o Deus de Daniel era verdadeiramente o Deus vivo, e a nação conheceu uma revelação divina. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Assim, Daniel tornou-se um símbolo de resistência e fé, irradiando esperança em meio à idolatria. E a pergunta que permanece é: como a fidelidade de Daniel influenciará o futuro da Babilônia e dos hebreus? O que mais Deus revelará para aqueles que se mantêm firmes em sua verdade? Após a surpreendente libertação de Daniel da cova dos leões, um murmúrio de espanto e reverência percorreu todo o reino da Babilônia. O rei Dário, agora consciente do poder do Deus de Israel, decidiu emitir um novo decreto. Ele convocou todos os cidadãos e proclamou em alta voz: em todo o domínio do meu reino, todos devem temer e reverenciar o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio nunca terá fim.
O clima de mudança era palpável. Aqueles que anteriormente questionavam a liderança de Daniel agora viam nele um homem destinado a um propósito maior. O hebreu, que antes era apenas um cativo, agora ocupava uma posição elevada, não apenas no coração do rei, mas também na mente do povo babilônio. A luz do Senhor iluminava ainda mais as sombras daquela terra pagã. Entretanto, à medida que a glória de Deus se manifestava, um sentimento de inquietação tomava conta de seus inimigos. Os governadores que haviam conspirado contra Daniel não aceitaram passivamente a honra que ele recebeu. Este é o momento de agir novamente, sussurraram entre si, se não formos cuidadosos, todo o reino será influenciado por esse Deus de Israel. Nas noites seguintes, os adversários de Daniel tramaram uma nova estratégia. Vamos semear confusão entre o povo, propuseram. Que eles duvidem e dispersem sua fé. Se conseguirmos desviar a atenção de Yahvé, recobraremos nosso poder. Ao amanhecer, lançaram mão de uma astúcia sutil, espalhar rumores de que Daniel, agora um homem de influência, estava dentro de um plano para subverter o governo da Babilônia. Utilizaram insinuações para transformar a lealdade do povo em desconfiança. Enquanto isso, Daniel continuava sua vida de devoção, consciente das dificuldades que se avizinhavam. Ele se entregava ao estudo das Escrituras e orava incansavelmente. Sabia que o risco era elevado, mas a determinação de permanecer fiel em sua missão nunca havia sido tão clara. Num dia abençoado, enquanto orava na sua câmara, uma visão celestial o invadiu. A presença gloriosa do Senhor o envolveu e foram-lhe mostradas coisas que ainda estavam por vir. Uma revelação poderosa desceu sobre seu coração. Daniel, a história da sua nação e a queda da Babilônia estão ligadas ao meu plano eterno, e você será o farol de esperança em meio a esta escuridão. Como em um sonho profético, Daniel presenciou tempos futuros, onde as nações estariam em tumulto, mas a glória de Deus prevaleceria. Mas antes de isso ocorrer, disse uma voz que ecoava como um trovão, prepara-se para mais provas, pois seu testemunho será desafiado. O destino de muitos depende de sua fidelidade. Após essa revelação, Daniel se levantou, com o coração apertado, mas firme na certeza de que a graça de Deus o sustentaria em todas as batalhas que haveria de enfrentar. Sabia que um novo conflito se aproximava, e que seu compromisso com o Senhor seria testado ainda mais. Assim, enquanto o rei proclamava a grandeza de Deus e o povo começava a entender a soberania divina, os conspiradores se preparavam para criar uma armadilha ainda mais ardilosa. A batalha entre o bem e o mal estava prestes a se intensificar, e a fé de um homem poderia mudar o destino de uma nação. E a pergunta que pairava no ar era: Daniel permanecerá firme em sua resposta ao chamado divino, ou sucumbirá diante da pressão e da perfídia? O plano soberano de Deus estava prestes a se revelar em toda a sua magnitude. A tensão no palácio se intensificava à medida que o novo decreto do rei Dário ecoava pelas ruas da Babilônia. O povo, agora, era unânime em louvar o Deus de Daniel, mas a semente da discórdia crescia no coração dos governadores. Reunidos em uma sombria câmara, eles discutiam em voz baixa, suas caras traiçoeiras refletindo o brilho da ambição e da ira. Se não agirmos rapidamente, advertiu um deles, seremos engolidos pela influência desse hebreu. Com astúcia, decidiram subverter a confiança do povo e, assim, manchar o nome de Daniel. Os rumores que haviam ventilado começaram a se solidificar em calúnias. Utilizando servos indignados e sussurros disfarçados, apresentaram a Daniel como um traidor capaz de conspirar contra a própria vontade do rei. A crença de que ele buscava estabelecer adoração ao seu Deus acima do rei tomou forma nas mentes ingênuas. Enquanto isso, em sua câmara, Daniel permanecia em fervente oração. Ele versava na palavra, meditando em suas promessas. O peso das acusações, porém, não escapou de seu espírito. A sombra da traição pairava sobre ele, mas a voz do Senhor lhe falava com clareza: Não temas, Daniel, pois eu estou contigo. Este caminho é parte do meu plano para a redenção. E foi em meio a essa oração que novamente uma visão se apresentou a Daniel. Desta vez, ele viu um grande e imenso templo, um lugar de adoração que seria construído em Jerusalém. Corajoso e destemido, ele percebeu que a promessa de restauração estava ainda em vigor, mesmo quando o povo parecia desviar-se. Como em momentos passados, a presença do Senhor o envolveu,
trazendo consolo e determinação. A hora da prova se aproxima, advertiu uma voz celestial. Mas a sua fidelidade será o testemunho que dará esperança a muitos. Siga firme e não te desanime, pois eu sou o Deus que renova e redime. E assim, preparado para o que estava por vir, Daniel se levanta da prece, convicto de que necessitaria manifestar uma fé radiante em meio às trevas. Ele sabia que o Deus a quem servia não era apenas um Deus de libertação, mas também de julgamento. O ser humano poderia tramá-lo em suas ações, mas o plano divino transcende os limites da vileza. Na manhã seguinte, Daniel continuou a orar e a buscar a face do Senhor. Ele não poderia abandonar sua posição de intercessor e líder espiritual para o povo babilônico, mesmo que os ventos da adversidade parecessem soprar com maior força. O que poderia um homem fazer contra a vontade do Todo-Poderoso? Pensou Daniel, mas a preocupação por sua vida começava a tomar conta de seu coração. Com as acusações tirânicas se espalhando, a fé de muitos começava a se abalar. Os conspiradores finalmente encontraram um terreno fértil para sua trama. Com o rei desavisado, buscaram seu apoio e criaram um novo edito. Durante 30 dias, ninguém poderá fazer pedidos a qualquer deus, exceto ao rei. A armadilha estava lançada. A lei foi redigida e não poderia ser revogada, uma vez que estava selada com o selo do rei. Mas o que eles não calculavam era a firmeza de Daniel. Ele sabia que as consequências poderiam ser fatais, mas sua lealdade ao Deus de Israel era firme. O desespero se misturava à resolução. Quando os editores proclamaram a nova lei, ele se virou para Jerusalém e pôs-se a orar, como sempre fizera, a respeito do clamor do seu povo a Deus. E assim, enquanto a armadilha se fechava ao redor dele, o plano soberano de Deus estava prestes a se manifestar de maneira extraordinária. De dentro da escuridão, a luz de Deus começaria a brilhar de forma ainda mais intensa, revelando que o trajeto de um homem fiel seria o caminho para a grande libertação planejada pelo Altíssimo. A dúvida sobre como os eventos se desenrolariam pairava no ar. Daniel poderia ser um instrumento através do qual a soberania divina se manifestaria novamente? No dia seguinte, quando o sol lançou seus primeiros raios sobre a Babilônia, uma sensação de expectativa pairava no ar. As vozes dos habitantes se misturavam à anarquia dos mercadores que clamavam por seus produtos nas ruas. O novo edito do rei Dário tinha impulsionado as multidões a um alvoroço singular. Mas enquanto muitos se deixavam levar pela novidade, Daniel se mantinha firme em sua rocha. Ele sabia que a armadilha se fechava sobre ele como uma rede, mas era mais do que o medo pela vida que o movia. Era a convicção de que Deus estava orquestrando algo grandioso. Com um coração ardente, Daniel levantou suas mãos em oração e começou a clamar, não apenas por si mesmo, mas por toda a nação, por uma nação que muitas vezes se esquecia de sua identidade diante do Senhor. Aqueles que o conspiravam, em sua malícia, aguardavam o momento decisivo. Agora, o hebreu será apanhado, murmurou um dos príncipes. A expectativa deles era a sua ruína. Com a astúcia de quem acredita ter as cartas bem distribuídas, eles vigiaram as ações de Daniel, prontos para levar à presença do rei qualquer sinal de desobediência. Ao fim do dia, a notícia chegou a Dário, o homem que era um exemplo de integridade e lealdade, que se destacou em suas funções, decidirá orar ao seu Deus, desafiando a nova lei. Os conspiradores, em triunfo, apresentaram ao rei a evidência, e ele então se viu numa encruzilhada. Percebeu que fora manobrado, sua nova edito, idealizado para unir o povo sob seu governo, havia se transformado em uma fonte de divisão e destruição. Dário, angustiado na alma, procurou reverter a sentença, mas lhe disseram, ó rei, segundo a lei dos medos e persas, nenhum edito pode ser revogado. E assim, com o coração pesado, ele mandou buscar Daniel para seu julgamento. A impiedade se movia, esperando por sua presa. Daniel não tremia, pois sabia que sua vida era um tema que transcendeu sua existência. Ele servia a um Deus que não o abandonaria. As palavras da visão ainda ressoavam em seu coração, a sua fidelidade será o testemunho que dará esperança a muitos. Quando Daniel foi levado diante de Dário, o rei observou aqueles olhos firmes e impassíveis. O rei falou, com pesar na voz, Daniel, é verdade que você não serviu nem adorou os deuses que instituí, e continuou a orar a seu Deus?
Esta foi a sua escolha por desobedecer o meu edito? Daniel respondeu, sereno, ó rei, eu não posso deixar de clamar ao meu Deus, pois ele é o Senhor dos céus e da terra. Mesmo se sou lançado na cova dos leões, confio em sua proteção e na sua fidelidade para com os que o invocam. Dário, angustiado, ordenou que Daniel fosse lançado na cova. Com um lamento que ecoou por todo o palácio, o rei lamentou sua decisão, mas a força da lei imperava. A cova se fechou, e o eco da solidão começou a se instalar. Fora da cova, o rei permaneceu acordado toda a noite, atormentado por suas ações, clamando ao Deus de Daniel em busca de misericórdia. Como se o próprio tempo se arrastasse em compaixão, a manhã finalmente chegou. Ao romper dos raios solares, ele correu para a cova e, com voz trêmula, chamou Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Teu Deus, a quem serve com perseverança, poderá ele te livrar dos leões? Do fundo da cova, uma voz soou, e o coração de Dário disparou, ó rei, viverei. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me feriram, pois fui encontrado inocente diante dele. A grandeza de Deus se manifestava novamente. Diante da poderosa providência do Altíssimo, o rei se prostrou em reverência, clamando aos seus súditos. SKR, do alto do seu trono, proclamou que todos deveriam reverenciar o Deus de Daniel, pois ele era o verdadeiro Deus, capaz de salvar, livrar e operar sinais e maravilhas. Assim, a história de Daniel se tornava conhecida, não apenas como um homem que não se curvou ao medo, mas como uma evidência viva dos planos soberanos de Deus que se desenrolavam, tipificando aqueles que viriam à luz em meio à escuridão. A certeza da glória divina não apenas forjava a fé de um homem, mas acendia uma esperança em um povo que aprenderia a confiar na soberania de Deus em tempos de tribulação. E assim, os ecos daquela manhã prepararam o cenário para um novo capítulo. No horizonte, sob a opressão de uma Babilônia que se rebelava, a fé renascia, e a chama da esperança ainda ardia, pois o Senhor tinha planos de redenção que transcendiam qualquer prisão ou decreto humano. O caminho para a restauração de seu povo começava a mostrar-se, revelando, assim, a profundidade do seu amor e a força de sua aliança. O sol começava a aquecer a manhã após a vitória inesperada de Daniel sobre as garras da morte. Babilônia vibrava sob novas ordens, onde o Deus de Daniel agora era reverenciado por todos, mas a luta não tinha terminado. O espírito das trevas ainda rondava a cidade, e a fúria dos conspiradores não se apagava. Sua ira ardia como fogo incontrolável, e muitos entre eles murmuravam entre si, urdindo novos planos na escuridão das sombras. O rei Dário, agora cheio de reverência, convocou todos os príncipes e governadores para uma audiência. Os nobres se reuniram, seus rostos expressando uma mistura de temor e curiosidade. Dário levantou-se, não sem hesitação, declarou, em verdade, estou convencido de que o Deus de Daniel é o Deus vivo. Ele é aquele que livrou seu servo da cova dos leões. Que todos neste reino honrem e sirvam ao Deus de Daniel. Mas, enquanto palavras de adoração tomavam conta do palácio, os conspiradores, tomados pela amargura, juraram vingar-se. Um deles, chamado Astúrias, um príncipe astuto, sussurrou para os demais, se o grande Dário se voltou para Daniel, devemos fazer com que ele se arrependa dessa decisão. O reino precisa de unidade, e Daniel nos divide, temos de forjar uma nova estratégia. Em segredo, os príncipes se uniram sob a bandeira da traição e perderam-se em discussões ardilosas. Se não podemos desacreditar o Deus de Daniel diretamente, levantemos calúnias sobre ele. Mancharemos sua reputação diante de Dário, e se o rei tiver dúvidas, diminuiremos sua influência, sugeriu Astúrias, com uma expressão de malícia em seu olhar. Enquanto isso, Daniel, ainda fortalecido pela experiência de ser salvo, se retirou para orar. Ele sabia que a batalha não era apenas física, mas espiritual. Ele se lembrou das promessas de Deus e buscou sua sabedoria, orando com fervor pelas nações. As palavras de Jeremias chegaram à sua mente. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. A vida de Daniel estava entrelaçada com a intercessão por seu povo.
A ele, Deus havia confiado o entendimento de mistérios, e sua mente fervilhava com as visões que havia recebido. Ainda assim, mesmo com essa certeza, Daniel não podia ignorar os sinais de que estavam tramando algo contra ele. E de fato, a conspiração dentro do palácio cresceu, e Astúrias conseguiu reunir testemunhas que se apresentariam para acusar Daniel falsamente. A lei do nosso rei foi rompida por esse homem, eles iriam clamar. Deveríamos punir seu desdém e traição, que levarão à desgraça do nosso reino. A fúria deles não havia fim. Assim, com ardor, foram até Dário, lançando sobre ele as acusações. Rei Dário, sabemos que você decidiu honrar a Deus de Daniel. Porém, o comportamento de Daniel, um hebreu, continua desafiante e desobediente às leis da Babilônia. Se ele não mudar, ele põe em risco tudo que o Senhor busca construir. Dário, na fragilidade da sua posição, fez-se inseguro. Sua mente girava, e ele não sabia se devia confiar em Daniel ou nas novas informações. Assim, com o coração sobrecarregado e dedos trêmulos, decidindo novamente pela lei dos medos e persas, começou a se embrenhar em um novo tormento. E ao cair da noite, enquanto a cidade se enchia de barulhos e as sombras se tornaram mais longas, a verdade estava prestes a se revelar. O destino de Daniel mais uma vez pendia da balança de decisões humanas, mas nos céus, um plano divino estava sendo desenvolvido para ele e seu povo. Quando a confiança em Deus é colocada à prova, a luz da verdade sempre encontrará uma brecha na escuridão. Mas, o que Dário não sabia era que os eventos se desenrolariam de maneira miraculosa, enquanto Deus mostrava seu poder diante dos reinos da terra. O grande mistério de sua soberania se aproximava, e a história de Daniel estava longe de ter um fim. O desfecho desta nova trama seria um testemunho inigualável da fidelidade divina em tempos de adversidade. Enquanto a noite se aprofundava na Babilônia e a lua lançava seu pálido brilho sobre a cidade, Daniel, na calma de sua residência, se punha em oração. Seu coração estava pesado diante da ameaça que pairava sobre sua vida. Ele sabia que, em sua luta espiritual, não estava sozinho. O Deus de Israel estava com ele, e a cada clamor, sentia a certeza de que a mão divina guiava seus passos. Contudo, a escuridão que cercava o palácio abrigava um mal iminente. Astúrias, cercado por seus conspiradores, havia delineado o plano de engano meticulosamente, utilizando cada palavra como uma seta para atingir o rei. Se queremos que Dário se volte contra Daniel, sussurrou Astúrias, precisamos criar uma imagem de traição que não possa ser ignorada. E assim, eles orquestraram uma cena de desobediência, incitando os moradores a se queixarem de Daniel por não se submeter às novas edições da legislação babilônica. Se Dário tivesse o coração pesado com dúvidas, poderia ser convencido a decidir com base nas acusações infundadas. O príncipe malicioso sabia que a incerteza no coração do rei poderia ser uma porta aberta para a destruição do profeta. No dia seguinte, enquanto o sol raiava, Dário recebeu a notícia das calúnias e a formação de um requerimento. O rei, notoriamente atormentado, sentou-se em seu trono, sentindo o peso do seu reino sobre seus ombros. Como pode ser que um homem tão digno seja acusado de traição? Pensou ele. Em um momento de fraqueza, dirigiu-se a seus conselheiros, em busca de apoio. Mas cada um deles, temendo pela própria vida e a ira dos nobres, aconselhou a aplicação da lei. As horas passaram, e a angústia invadiu a sala do trono. O dilema acusava a mente de Dário, e, à medida que os príncipes pressionavam, a certeza que outrora ele tinha sobre Daniel começou a murchar. Assim, o rei decidiu convocar Daniel, na esperança de que o próprio hebreu pudesse sussurrar tranquilidade ao seu espírito. Eis que Daniel é chamado, dizia um porta-voz entre os nobres, e a cidade estremeceu. Entre os murmúrios e olhares curiosos, Daniel entrou no palácio com a certeza em seu coração de que Deus se manifestaria. Ó, rei, vós viveis para sempre! Exclamou Daniel, com respeito. O que desejas de mim? A tensão era palpável, e Dário, com os lábios trêmulos, revelou o peso da acusação. Ó, Daniel, é verdade que continuas a adorar teu Deus mesmo após a lei que editei? Por que desobedeces às determinações que estabeleci? A pergunta ressoou como um eco de angústia e incerteza. Rei, eu sou o servidor do Altíssimo. Desde o primeiro dia, ele me guiou e me deu sabedoria.
Se ele está comigo, não preciso temer as palavras dos homens, respondeu Daniel, a fé pulsando em sua voz. E o Senhor me disse que permaneçamos firmes, e em sua fiel presença encontraremos refúgio. Dário olhou para Daniel, e embora soubesse que seu decreto estava selado com a autoridade dos medos e persas, seu coração se dividia em 1000 pedaços. O medo da traição lutava contra a poética liberdade que Daniel representava. A presença da verdade em meio à mentira estremeceu sua alma. Enquanto o rei lutava, a sombra da iminente decisão pairava sobre ele, e o cenário espiritual começava a se desenrolar. Uma incerteza no ar anunciava que, embora as forças do mal tivessem tentado prevalecer, um novo ato do plano de Deus estava à beira de ser revelado. Agora, nas mãos do Senhor empenho meu destino, pensou Daniel, enquanto seus olhos se fixavam no céu. As palavras da profecia de Ezequiel emergiram em sua mente, e o Senhor disse, assim como sou um Deus de justiça, em breve, manifesto a minha glória entre as nações. E assim, Daniel aguardava o desfecho com confiança e fé indomável. E, enquanto as balanças do destino se inclinavam, um novo mistério se aproximava, como um Deus que promete nunca abandonaria seus servos, revelando, através do mais profundo desespero, um testemunho inquebrantável de fé e salvação. O plano divino se desenrolava, e o clamor do povo se tornava um eco que ressoaria eternamente. Enquanto o sol começava a declinar no horizonte, a cidade da Babilônia se cobria de sombras crescentes, e o palácio se tornava o centro de uma tensão palpável. Daniel, ainda diante do rei, sentia a gravidade da situação se intensificar. Os olhos de Dário, outrora cheios de consideração, agora estavam atravessados por uma névoa de confusão. O peso da decisão pressionava seu coração, e a certeza das falsidades trazidas por Astúrias pairava como uma nuvem escura. Rei, sou inocente, insistiu Daniel, sua voz ressoando com uma firmeza que apenas a presença do Altíssimo poderia proporcionar. Nunca deixei de orar ao meu Deus, e ele sempre tem a primazia em meu coração. Dário buscou palavras, mas a incerteza o calava. Por que não podeis, então, ceder uma vez? Por que a desobediência quando todo o reino se coloca sob a lei? O rei lançou um olhar ansioso aos nobres que cercavam o trono, os mesmos que haviam semeado as dúvidas em sua mente. Por que eu não adorarei outro Deus, senão aquele que criou os céus e a terra, o Deus de Israel? Respondeu Daniel, seu olhar penetrante firmemente fixado no rei. As lembranças de seus ancestrais, os profetas e as promessas de Deus enchiam seu ser, e ele sabia que sua vida não seria em vão. Se eu for lançado à cova dos leões, meu Deus será meu salvador. O ambiente tornou-se um campo de batalha espiritual. Dário, consciente da inevitabilidade de sua escolha, sentiu-se acuado entre a lealdade a seu amigo e as pressões de sua corte. A lei era cruel e não poderia ser desfeita, mas o amor por Daniel desafiava a lógica. Ele fez uma pausa, seu olhar desviando-se para os nobres que festejavam a traição. Nesse momento, uma luz sobrenatural pareceu envolver a sala, e o murmúrio da multidão diminuiu, como se o próprio céu tivesse feito uma pausa para escutar. Dário, sentindo a urgência do momento, finalmente declarou: o que está feito, está feito. Se ele deve ir, que assim seja, e que os deuses de diversos reinos preparem a sua sorte. As palavras cortaram o ar, e a multidão se agitou, a sentença de morte estava proferida. Daniel olhou firmemente para o rei, um último momento de reconhecimento passando entre eles, uma conivência silenciosa que falava de amizade e respeito. O profeta sabia que estava seguindo o plano de Deus, mesmo que o destino se apresentasse terrível. Foi assim que foi levado para fora ofegante, enquanto o rei tentava controlar suas emoções. O eco das palavras de Daniel ressoava em sua mente, uma promessa de que o Altíssimo poderia salvar até nas situações mais impossíveis. Seria um teste de fé, não somente para Daniel, mas para todo o povo. Quando Daniel chegou ao Poço dos Leões, as feras esperavam, famintas. No entanto, ele não estava só. Uma presença confortadora lhe envolveu, semelhante ao que os 3 jovens hebreus sentiram na fornalha ardente. Senhor, em ti confiarei, murmurou ele, enquanto seus joelhos se dobravam em submissão e adoração. Mas, nos recessos obscuros do palácio, Astúrias e seus conspiradores riam triunfantes, convencidos de que tinham traído um homem de Deus.
O plano deles parecia à vista de todos. Contudo, além da visão humana, na eternidade, algo já estava em movimento. Na quietude da cova, antes que a noite se tornasse completamente escura, o céu parecia ressoar com a voz de um ser altíssimo, e um anjo poderia estar aguardando a ordem divina para enviar proteção. Em breve, a glória do Senhor será revelada, pensou Daniel, enquanto esperava o desfecho da história. O Senhor não me abandonará, e sobre a terra, as nações conhecerão o poder do Altíssimo. A partir de agora, o destino de Daniel e o desdobramento do plano soberano de Deus se tornavam ainda mais intrincados. O povo estava prestes a testemunhar uma manifestação do poder de Deus que deixaria marcas indeléveis na história, como um sinal eterno de fé e vitória, mesmo em meio ao desespero. E assim, o questionamento se erguia nas mentes de muitos: como um Deus tão grande pode mudar o curso da história por meio de um só homem? A cova dos leões era um abismo de sombras e ecos que reverberavam os lamentos de um mundo atormentado. Daniel estava em silêncio, sua mente se voltando para o Altíssimo. Embora a escuridão o cercasse, sua esperança brilhava intensamente como uma lâmpada acesa em meio à tempestade. Senhor, em ti confiarei, repetiu em seu coração, a confiança em Deus arrojando-se sobre a angústia. Com a respiração calma, ele pensou nas promessas do Senhor, que nunca o abandonaria nem o deixaria só. Enquanto isso, no palácio, a agitação permanecia. O rei Dário, atormentado pela decisão que tomara, caminhava de um lado para o outro, incapaz de encontrar consolo. Ele não podia deixar de pensar no seu amigo injustamente sentenciado. Por que deixei que a ambição dos nobres nublasse meu julgamento? Murmurou, com uma angústia crescente que repuxava seu coração. Ele contemplava as palavras de Daniel, recordando a fé destemida do profeta. Na cova, abaixo da terra firme, os leões se aproximavam, mas Daniel não sentia medo. Uma presença angelical envolvia-o, trazendo paz que superava todo entendimento. Ele fechou os olhos por um instante. No meio do horror que poderia estar esperando por ele, vislumbrou uma luz e a voz do Senhor ecoando: teus sofrimentos não são em vão, este será um testemunho para todas as gerações. Cercado por feras famintas, Daniel pôde ouvir um suave sussurro. Os leões, com suas garras afiadas e dentes expostos, pareciam hesitar ao se aproximarem dele, como se uma força invisível os mantivesse à distância. O que era para ser o fim de sua vida, tornava-se um palco para a manifestação do poder de Deus. Enquanto os minutos passavam, Dário não dormia, sua mente inquieta não o deixava em paz. Ele pedirá ao seu conselheiro que se dirigisse às portas da cova e avazecesse seu lamento. Mas, ai de mim! O que minha realeza vale agora? Questionou-se, sentindo o peso da responsabilidade por trás da lei que não lhe concedia liberdade de ação. De repente, Dário decidiu que precisava saber o que acontecia com seu amigo. Rápido como a luz, ele correu até a cova dos leões e gritou profundamente: Daniel, servo do Deus vivo. É teu Deus, a quem continuamente serves, pode salvar-te dos leões? Sua voz ecoava, tremendo entre as pedras. A resposta de Daniel foi um sopro de esperança na noite escura: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram dano algum, porque diante dele fui achado inocente. Meu Deus também previu tua angústia. O rei pôde sentir os músculos do seu peito se expandirem em alegria e alívio. O desejo fervilhava em seu coração, libertar aquele que, com sua fé inabalável, fora um exemplo de retidão e justiça. Ele ordenou que Daniel fosse retirado da cova imediatamente. Os nobres, atônitos, observavam, enquanto a glória do Senhor resplandecia na atitude de fiel desobediência. Quando Daniel foi levado à segurança, a cidade estava em expectativa silenciosa e o temor do Senhor começou a se espalhar. O rei se levantou e proclamou um novo édito: em todo o domínio do meu reino, todos devem temer e reverenciar o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivente, que se manifesta e resgata, que faz sinais e maravilhas no céu e na terra. No entanto, enquanto a animação tomava conta do povo, um conselho sutil começava a se formar nos recessos da corte, onde aqueles que tiveram suas convicções desafiadas murmuravam entre si. A dúvida não se extinguira, e novos planos estavam sendo tramados.
As palavras de Daniel ecoaram mais uma vez nas profundezas do coração do rei: o meu Deus enviou seu anjo. A manifestação do poder do Altíssimo não era apenas um evento isolado, era a promessa de algo muito maior em curso. Uma nova revelação aguardava, uma transformação que poderia redefinir a relação entre homens e seu Criador, e a pergunta persistente no ar tornava-se mais relevante do que nunca: qual será o próximo passo que o Senhor tomará em seu plano soberano para a humanidade? No amanhecer que seguiu a noite de temor e espanto, a cidade de Babilônia despertou com um murmúrio de reverência. O Deus de Daniel havia demonstrado seu poder de forma grandiosa, mas nas sombras do palácio, os nobres começaram a arquitetar suas conspirações. A ira e a inveja correram como veneno em suas veias ao testemunharem a influência crescente do profeta hebreu, que fora levado à honra diante do rei. Um deles, um sacerdote de Marduk chamado Baltazar, esboçou um plano sutil. O rei pode ter se curvado diante do Deus de Daniel hoje, pensou, mas isso não durará. Se pudermos desacreditá-lo de qualquer maneira possível, nossa influência permanecerá intacta. As palavras se espalharam entre aqueles que se opunham a Daniel, inflamando o desejo de sacudir a recém-descoberta fé do povo. Assim, em meio a um banquete que celebrava a renovação da lealdade ao rei, Baltazar levantou-se e exclamou: ó Majestade, embora tenhas proclamado a grandeza do Deus de Daniel, é uma triste realidade que existem muitos deuses. Não seria prudente estabelecer um sinal de devotamento aos nossos ídolos, que têm guardado a Babilônia por séculos? As cabeças se assentiram, e eco de acordos murmurados preenchia a sala. Dário ouvia, mas seu coração vacilava. Ele recordou a resposta de Daniel e as maravilhas que o Senhor havia realizado. É verdade, minhas ações foram precipitadas, pensou. Contudo, os nobres insistiram com ardor, e o rei, envolto em dúvida, decidiu seguir o conselho deles de um modo que lhe parecia mais seguro. Com seus pensamentos tumultuados, ele proclamou um novo édito em nome da idolatria, estabelecendo um dia de adoração a Marduk e outros deuses da Babilônia. As notícias alcançaram rapidamente Daniel. Em seu coração, ele sentiu a fúria de injustiças se formando ao seu redor, mas a paz de Deus ainda reinava em sua mente. Ele se ajoelhou e clamou: ó Senhor, o que pensam os homens? O que fazer quando tu és ignorado e até teus servos são perseguidos? Ele não se esqueceu da visão do anjo naquele momento na cova. Sabia que o mesmo Deus que o salvara dos leões o guiaria através da tempestade que se formava em sua direção. Nos dias que se seguiram, a pressão aumentou. O édito foi lido em todas as praças, e a adoração a Marduk tornou-se um assunto constante. Daniel, sabendo que não cederia sua devoção ao rei e seus ídolos, decidiu permanecer firme em seus princípios. Diariamente, ele se voltava para Jerusalém, mantendo sua prática de oração, inabalável por causas temporais. Observando de longe, Baltazar sentiu uma satisfação cruel em ter provocado esse dilema. Ele esperava que a obstinação de Daniel servisse a isca perfeita para um laço que poderia finalmente levar à queda da sua fé e reputação. Mas, a condescendência de Deus! Enquanto os nobres tramavam, um murmurinho de esperança começou a se espalhar entre o povo. Aqueles que haviam visto a libertação de Daniel na cova dos leões começaram a se reunir, compartilhando testemunhos de fé. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Era a nova ala de crentes que surgia, e eles encontraram um novo propósito em suas vidas como resposta à opressão. Assim, o cenário estava se formando, e os eventos estavam prestes a culminar em um confronto, não apenas entre Daniel e o rei, mas entre a luz do Deus vivo e as trevas da idolatria. A tensão estava palpável, pois a batalha espiritual intensificava-se. O destino de Daniel, a cidade e a glória de Deus estava a um passo de um desfecho dramático. E uma pergunta ardia no céu: qual será o clamor final de confronto que o Senhor trará à luz, e que grande revelação de sua soberania se manifestará em meio à opressão? A tensão continuava a crescer entre os governantes da Babilônia e a crescente devoção ao Deus de Israel. Daniel, firme em sua fé, perseverava em sua rotina de oração, mesmo diante do novo edito que proibia qualquer adoração fora da veneração rebelde ao ídolo Marduk. Seus joelhos se tornavam, dia após dia, um altar de intercessão por seu povo e seu reino, mesmo com o risco de ser capturado novamente.
Enquanto isso, Baltazar e seus aliados, amargurados pela revelação do poder de Deus após o milagre na cova dos leões, decidiam continuar sua perseguição a Daniel, temendo que a fé do hebreu infiltrasse mais e mais os corações babilônicos. A conspiração tomava forma, e eles tramavam um novo embuste que seria a última jogada para desviar a influência de Daniel antes que ela se tornasse incontrolável. Os príncipes se reuniram novamente em segredo, e Baltazar, com um brilho maligno em seus olhos, lançou sua ideia: vamos jogar Daniel em uma cova de serpentes, onde ele mesmo não poderá escapar. Se seus deuses são realmente poderosos, que eles o salvem dessa vez. A risada ecoou entre eles, refletindo a malícia do espírito que governava seus corações. Eles redigiram um novo edito que forçaria até mesmo Daniel a se curvar ao medo. Entretanto, mesmo assim, uma esperança estava renascendo entre o povo. Aqueles que foram tocados por Daniel, que viram sua fidelidade ainda mais inspirada depois de sua libertação, começaram a se reunir à noite nas casas, falando sobre a fidelidade de Deus. Se ele permanece firme, também podemos fazer o mesmo. Dizia um ao outro em sussurros. Eles decidiram orar juntos e confiar em suas promessas. Enquanto os conspiradores se preparavam para agir, Daniel, completamente ciente das tramas que cercavam sua vida, montava uma estratégia de resistência. Ele se lembrava de que, mesmo em meio à maior desolação, o Senhor sempre havia aberto caminhos. Ele já havia enfrentado a cova dos leões, e agora, contemplando a força da sua convicção, decidiu não recuar. Meu Deus é maior que este desafio. Ele me tem em suas mãos, murmurou para si mesmo. Na calada da noite, enquanto a cidade dormia, Daniel decidiu que era o momento de clamar pelas libertações que viriam para seu povo. Ele se pôs de joelhos e clamou a Deus com fervor, pedindo por direção e poder. Aquela oração fervorosa não ficou sem resposta. Uma visão o iluminou enquanto orava. Ele viu não apenas as serpentes, mas também uma grande luz que as envolvia, e a voz do Senhor ressoou em seu espírito: Daniel, tem coragem. Eu estou agindo em meio ao caos. Sua fé está prestes a trazer transformação. A manhã clareou trazendo consigo novos desafios. Os príncipes infiltraram-se entre o povo, espalhando rumores de traição e fomentando a discórdia. O hebreu é um traidor! Gritavam, tentando dobrar a fé do povo em algo que não era verdade. Com seus corações mais inflamados contra Daniel, os conspiradores prepararam armadilhas ainda mais traiçoeiras. O rei Dário, ainda atormentado pelas decisões do passado, se viu fazendo uma declaração que não combinava mais com sua convicção. O novo edito por ele promulgado exigia que toda a honra fosse dada aos ídolos, mas a luta de Daniel queimava em sua mente como um carvão ardente. Durante o banquete que celebrava a nova adoração a Marduk, Dário observou o contraste entre os nobres e o hebreu com lealdade inabalável. E foi neste momento que Baltazar, impulsionado por sua ambição, se dirigiu ao rei, insinuando: Majestade, não há sinais de que Daniel se curvará a outros deuses. O que faremos se ele persistir nesse desprezo às ordens? O rei olhou para o seu amigo Daniel, a dúvida despejando-se sobre seu coração, e as palavras de Baltazar soaram como uma lâmina afiada. Quando chegou a hora da delação, Daniel sabia que era um teste maior, não só sobre sua vida, mas sobre a integridade da fé que cultivava em seu Deus. Ao se deparar com a cova de serpentes, não recuou em seu compromisso. Assim como o Senhor o havia livrado antes, ele confiou novamente que sua mão salvaria: meu Deus me salvará, mesmo que de uma maneira inesperada. O coração do rei, contudo, pesava. Ele se lembrou do testemunho de Daniel e da fé que parecia diminuir entre aqueles em quem deveria confiar. Mas ele buscou decidir não colocar suas esperanças nos ídolos. Ao invés disso, Dário começou a perceber que estava sendo chamado à ação. E a pergunta pairava no ar: como tal plano poderia levar a resultados gloriosos para Yahvé? E continuava ressoando: como a fé de um homem estaria prestes a transformar toda uma nação? Uma nova revelação do plano soberano de Deus estava prestes a se concretizar, desafiando a bravura e a fé de um profeta a se erguer em meio às trevas, redimindo não apenas a sua nação, mas revelando a grandeza do Deus vivo.